Nós estamos já algumas quintas-feiras ministrando algo a respeito do livro dos Salmos, os Salmos admiráveis, e temos compartilhado alguns salmos entre os mais famosos. Na semana passada o pastor Luciano compartilhou conosco o Salmo 100 e hoje eu quero compartilhar com você o Salmo 103. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia lá, por favor. No Salmo 103. Irmãos, tem um comediante que é daqui do sul do país. Ele é, na verdade, Rio Grande do Sul. Eu estou com o nome do estado fugindo. Ele é de Canoas. Ele tem alguns personagens, e um dos personagens que eu gosto muito dele, acho bastante divertido, ele faz uma terapeuta. E ele se veste então de mulher e faz aquela terapeuta vegana. E ele termina os seus vídeos com um bordão. E esse bordão, ele mostra pra gente como que a palavra gratidão, ele está muito em voga, muito na moda hoje em dia. Fala-se muito sobre gratidão. O bordão que ele termina é gratidão, gratiluz, gratitudo. Porque a gratidão está na moda. E, inclusive, usar palavras derivadas da gratidão. E eu não estou aqui longe de mim para dizer que tanto o personagem quanto as pessoas de maneira geral não possam experimentar gratidão. No entanto, para dizer a você que nós somos o povo por excelência, que temos motivos para termos um coração grato. O Salmo 103, então, é um salmo que vai falar para a gente um pouco acerca da plenitude da gratidão. Ele vai trazer para nós essa verdade de uma gratidão completa, de uma gratidão plena. Quando nós olhamos para esse salmo, nós percebemos, por exemplo, o salmista, e ele traz ali as suas razões, os seus motivos para nutrir um coração sempre grato diante de Deus. E eu digo a você que nós temos um dever ainda maior do que o do salmista. Esse salmista expressa a sua gratidão em Deus pela fé. Fé na promessa. Fé naquilo que ele depositava em Deus, inclusive com respeito à esperança da salvação. Nós hoje, irmãos, vivemos já nesse tempo precioso, onde a promessa se cumpriu, o Messias veio, Jesus Cristo se entregou, morreu por nós, ressuscitou, e nós então temos ainda mais motivos para sermos gratos. E o Salmo 103, então, é esse salmo que vai trazer para a gente essa gratidão plena. Interessante que a gratidão, ela tem sido alvo inclusive de estudos, de pesquisas. Recentemente eu li no site da Unimed uma matéria que foi retirada daquele jornal BBC, a BBC News. Ela citava uma pesquisa feita em Harvard. E essa pesquisa, ela trouxe alguns resultados, algumas constatações. Presta atenção nisso, um breve parágrafo. Estudos norte-americanos da área da psicologia positiva descobriram que a expressão da gratidão gerou maiores taxas de felicidade e menos dores físicas. Outra pesquisa identificou que a gratidão afeta o córtex pré-frontal, a área do cérebro relacionada à tomada de decisões. Ou seja, uma pessoa que nutre um espírito de gratidão tem mais capacidade de tomar melhores decisões. É isso que a pesquisa está dizendo. Além disso, estudiosos perceberam que as pessoas que praticam o exercício da gratidão tiveram benefícios em situações de estresse contínuo, como no caso de doenças crônicas. De acordo com pesquisadores da Harvard Medical School, em Boston, a gratidão ajuda a prevenir doenças físicas. Isso porque os adeptos ao hábito da gratidão apresentaram sistemas imunes mais fortes, pressão arterial reduzida e melhor qualidade do sono. Olha que interessante. Quando você olha então para o ambiente conhecido, tido como secular, nós vamos perceber o interesse na gratidão. Pessoas que estão dedicando parte do seu tempo, do seu trabalho, a estudar e pesquisar sobre isso. Mas louvado seja Deus, irmãos, porque nós temos na palavra de Deus tanto acerca desse assunto, temos verdades tão preciosas. Somos o povo presenteado por Deus com a graça da gratidão. E quando nós olhamos então para o Salmo 103,
esse salmo vai trazer para nós essa beleza da gratidão de maneira mais plena. Se nós olharmos para o salmo, eu aqui vou apresentar uma espécie de um resumo para a gente caminhar então. John Stott, por exemplo, ele diz que esse salmo ele é organizado a partir de 3 ciclos concêntricos. O alvo é a gratidão, é o adorador que é grato, o filho redimido de Deus que expressa a Deus a sua gratidão. Ele vai dizer que ele, primeiro nos versos 1 ao 5, ele vai falar das bênçãos de Deus para com ele, então uma gratidão pessoal. No verso 6 ao 18, a misericórdia de Deus para com o seu povo, então nós temos aqui uma gratidão nacional. E finalmente no verso 19 a 22, o domínio de Deus sobre toda a criação. Então uma gratidão, digamos assim, num âmbito mais cósmico, na perspectiva então do John Stott, do pastor John Stott. E então, irmãos, quando nós olhamos para esse salmo, nós percebemos essa beleza expressa em uma poesia linda do povo de Deus. Alguém já disse que esse salmo deveria ser lido com o Salmo 104. Tenho feito questão de trazer essas reflexões acerca da teologia dos salmos e como eles se conversam. Se você der uma lida no Salmo 104, você vai perceber o quanto ele também é belo. Spurgeon destacava que mesmo nos Alpes, nos belos Alpes, algumas montanhas elas se destacam um pouco mais. E para ele era como se os Salmos 103 e 104 fossem essas montanhas de um pouco mais de destaque. Um outro autor, Derek Kidner, diz que na galáxia do Saltério, estas são estrelas gêmeas da primeira grandeza. Ou seja, nós estamos entre os salmos tidos por muitos teólogos ao longo da história como os mais belos, no que tange ao louvor, à adoração e sobretudo à gratidão. Salmo 103 e o Salmo 104. Mas hoje nós ficaremos na nossa reflexão apenas no Salmo 103. Quero ler com você esse salmo por partes. Vamos ler os 2 primeiros versos? Nós vamos então percebendo essa beleza que foi aqui apresentada por esses autores e, como eu já disse, que nos traz então essa percepção de uma gratidão plena, de uma gratidão completa diante de Deus. Verso 1 e 2 dizem assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Quando nós olhamos então para esse salmo, nós vamos encontrar algumas marcas, algumas características dessa gratidão completa, dessa gratidão plena. E a primeira delas é que essa gratidão, ela começa no coração. O salmo diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendizer aqui é o sentido de elogiar, de louvar. E quando ele diz aqui, ó minha alma, ele está chamando atenção para a realidade mais interior do homem. O que nós conhecemos na teologia como coração. Coração para nós cristãos é mais do que mero lugar de sentimento. A poesia moderna usa coração no sentido de sentimento. Para nós é mais do que isso. É o cerne do nosso ser. E o salmista vai dizer que essa gratidão, ela brota do lugar mais íntimo, mais profundo da alma, mais profundo do coração humano. Essa gratidão então, irmãos, ela surge de dentro para fora. É interessante que quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ouvir Jesus falando sobre o coração. Jesus disse, por exemplo, que onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E eu quero então te fazer umas perguntas. O que está ocupando seu coração hoje? O que tem maior atenção no seu lugar mais íntimo? O que te cativa? Você sabia que a boca fala do que está cheio o coração? Também nos ensinou o nosso mestre, nosso Senhor Jesus. A minha pergunta é: o que tem mais valor para você? Perceba, os nossos lábios, e eu vou falar deles daqui a pouco, eles são um reflexo daquilo que está no nosso coração. Mas então, quando nós olhamos para esse salmo, o primeiro destaque que ele nos traz
é que esse louvor pleno, essa gratidão plena, ela brota do mais íntimo do coração. Ela não pode ser gerada artificialmente. Não é meramente um estado exterior para demonstrar algo para as pessoas, mas algo que brota no lugar mais íntimo do nosso ser. Segunda coisa que ele vai nos mostrar nesse salmo, a segunda marca dessa gratidão completa, dessa gratidão plena, é que ela começa no coração, mas naturalmente ela alcança os lábios. Como eu já disse no verso 1 e 2, bendize, ó minha alma, é a expressão que ele está utilizando. Ele usa essa expressão 2 vezes. Bendizer tem a ver com falar bem, enaltecer, elogiar, louvar. É interessante que semana passada o pastor falava aqui sobre essa característica dos cristãos de cantarem tanto. Nós cantamos nas nossas reuniões e temos tanto prazer na música, tanto prazer em cantar. E na verdade é porque, como diz esse salmo, nós entendemos que a gratidão, se ela começa no coração, naturalmente ela vai alcançar os lábios. Claro que a música é uma dessas formas, existem outras. Mas o fato é que os nossos lábios então vão expressar, de fato, o que é que ocupa o nosso coração. Spurgeon, inclusive falando de música, disse certa vez uma frase bonita, irmãos, que a música da alma é a alma da música. E aqui nós estamos vendo nesse salmo essa gratidão que começa no coração, começa na alma, começa no lugar mais íntimo, mas que naturalmente agora alcança os lábios. Preciso te fazer uma pergunta hoje também. O que tem ocupado seus lábios? Sua boca tem sido utilizada com qual propósito? Quero afirmar que a murmuração e até mesmo a fofoca são antíteses da gratidão plena. Elas vão na contramão. Elas são o oposto. A gratidão, quando ela de fato abriga, ela de fato mora dentro de nós, naturalmente ela vai alcançar os nossos lábios. E deixa eu te lembrar uma coisa: o quanto Deus odeia a murmuração. O povo de Israel no deserto murmurou contra o Senhor, e Deus enviou juízo sobre esse povo. E de repente a gente olha para a história do povo de Israel no deserto e fica lendo e às vezes até questionando como pode um povo que viu tantos milagres, uma coluna de fogo, o maná diariamente, atravessar a pés enxutos o mar vermelho, as 10 pragas, como pode? Pois Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 10, ele vai dizer que essas coisas foram escritas para servir de exemplo para nós. E Paulo então vai dizer para aquela igreja: olha, não sejam como o povo no deserto, murmuradores. E ele inclusive menciona a maneira como o juízo de Deus alcançou o povo por causa disso. Havia uma igreja cristã, irmãos, os seus lábios eram conhecidos, infelizmente, por traduzir partidarismo, conversas inadequadas. Quero te dizer que os nossos lábios precisam ser um instrumento de exaltação ao nosso Deus, de glorificação ao nosso Deus. A verdadeira gratidão, a gratidão plena, irmãos, ela começa no coração, mas naturalmente ela alcança os lábios. Terceiro lugar, quando nós olhamos para esse salmo, nós vamos descobrir que essa gratidão plena, além de começar no coração e alcançar os lábios, ela é expressa de maneira detalhada. É isso que o salmista faz. Agora dos versos 3 ao 13, vamos dar uma lida? Verso 3 até o verso 13. O salmista que já reconheceu que a verdadeira gratidão, ela começa no coração, ela começa no nosso íntimo, e ela então alcança os lábios. Ela também é plena quando ela é expressa de maneira detalhada, e ele o faz. Verso 3 em diante ele diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Que alegria saber, irmãos,
Deus não perdoa algumas iniquidades. Deus perdoa todas as iniquidades. Quem sara todas as tuas enfermidades. Costumo comentar nesse salmo aqui, irmãos, que a leitura desse salmo se lida de maneira equivocada, com uma teologia ruim, pode levar as pessoas a uma expectativa torta. O que o salmo está nos dizendo, irmãos, não é uma promessa de que o crente não fique enfermo. Primeira coisa, ele está testando a realidade da enfermidade. Para curar a enfermidade, primeiro tem que ter a doença. Mas ele está reconhecendo, irmãos, que os nossos corpos, sobre eles, Deus tem o controle e Deus manifesta graça. Deixa eu te dizer uma coisa, nós temos uma certeza como cristãos: nós venceremos toda enfermidade, ainda que seja com o corpo glorificado na presença do nosso Senhor eternamente. É quem sara todas as tuas enfermidades. Verso 4: quem da cova redime a tua vida. Aqui nesse verso, irmãos, é a ideia de alguém que estava indo para a morte. Havia um fato, alguma coisa que o conduzia para a morte, e Deus então o redime da cova. A ideia de um grande livramento. Olha o que mais que ele diz: e te coroa de graça e misericórdia. A maneira como Deus honra os seus filhos. Verso 5: quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. É interessante que a gente vai perceber no livro dos Salmos várias aves sendo utilizadas. Nós já ouvimos aqui, mas se você ler os salmos anteriores, você vai ver falando sobre pardal, sobre andorinha, sobre coruja, e aqui agora a ave utilizada é a águia. E basicamente, o fato da águia ser aqui utilizada como exemplo é por causa dessa capacidade da águia de se renovar. Existe todo um contexto lendário sobre a águia. Certa vez eu ouvi que a águia sobe para o alto do penhasco, e lá ela troca as penas, lá ela troca, e na verdade não é bem aquilo ali. Mas o fato é que a águia, ela experimenta de tempos em tempos uma renovação, inclusive física. E o salmista reconhece que esse grande e imponente animal era um exemplo de como Deus renova o seu povo. Que alegria saber, irmãos, que nós estamos diante de um Deus que é poderoso para nos renovar. A velhice traz desafios para nós, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, diz a palavra de Deus. Verso 6: o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Em tempos, irmãos, onde muitas vezes nós desconfiamos inclusive da justiça dos homens, vale nos lembrar que há um Deus santo e justo, e esse Deus é poderoso para fazer justiça, e como diz o Salmo, e julgar, e aqui é a ideia de beneficiar com seu julgamento aqueles que são oprimidos. Verso 7: manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Interessante, irmãos, que o texto está chamando a atenção para aquilo para aquilo que se renova. Aqui a ideia da fidelidade de Deus, daquilo que tem um caráter eterno. O texto está falando que Ele é misericordioso, e a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele é compassivo, Ele é longânimo, Ele é muito benigno, mas ao mesmo tempo Ele contrapõe dizendo: Ele não repreende perpetuamente. Ainda que haja da parte de Deus um tratamento com seus filhos, esse tratamento não é perpétuo, irmãos. Que alegria saber disso. Ainda no verso 9: nem conserva para sempre a sua ira. Verso 10: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades.
Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões, como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Que beleza, irmãos. Vemos a maneira como esse salmista, como o salmista Davi, expressa detalhadamente a alegria. E eu quero aqui então aplicar-te dizendo o seguinte: se você tivesse de fazer uma lista hoje, o que você colocaria nessa lista? Os seus motivos de gratidão a Deus. Repara bem, como nós somos precisos, nós temos facilidade de detalhar aquilo que é importante para nós. Por exemplo, a série que nós estamos gostando de assistir. Se precisar comentar dessa série, a gente dá detalhes. De repente, aquela pessoa que nos atraiu, enquanto naquele momento solteiro, eu me lembro, por exemplo, vou fazer 15 anos de casado, de quando fui atraído pelo olhar, pela doce Ingrid. Lembro do dia, irmãos, que eu a reparei pela primeira vez. Eu conheci a Ingrid desde a infância, mas nós temos 5 anos de diferença. Ela era uma criança e para mim era só uma criança. Até um dia em que, anos depois, recebi um convite para ir na igreja dela, um amigo interessado na amiga dela. E esse amigo é primo da Ingrid. E de repente, quando eu chego na igreja, eu falei: rapaz, mas além dessa menina que você está interessado, tem uma outra aí. Quem que é essa aí? Ah, é minha prima. E vamos falar a verdade, quando a gente está apaixonado, a gente descreve os detalhes, não é? A gente consegue detalhar, não consegue? A gente percebe cada detalhe que cativa os nossos olhos, que cativa o nosso coração. A gratidão, irmãos, que a palavra de Deus nos diz que Deus é poderoso para nos dar e nos manter, ela é assim. Ela nos capacita a perceber com detalhes aquilo que Deus tem feito. Avalie o seu coração. Se você tem dificuldade de pontuar aquilo que Deus tem feito. Você quer um exemplo? Diante da adversidade, a gente tende a olhar para aquilo que está fora do lugar e entristecer e desanimar. Mas quando nós detalhamos os feitos de Deus, essa é a ideia. O nosso coração se mantém grato, mesmo que algumas coisas não estejam bem como a gente gostaria. A gratidão plena, irmãos, ela é expressa detalhadamente. Se fosse para você fazer uma lista aí agora, hein? Eu falei bem mineiro agora, né? Fosse para colocar na lista 10 motivos para agradecer, quanto tempo você levaria? Espero que seja rapidinho. Gratidão plena, irmãos. Vamos caminhar? 4º lugar. O salmista nos mostra que essa gratidão, além dela brotar do coração, dela alcançar os lábios, dela ser expressa detalhadamente, ela também é expressa por ele em termos daquilo que representou para quem recebeu. É interessante que algo que é um motivo de gratidão pode ter um sentido, um peso para mim diferente do que teria para você. De repente, diante das dificuldades da vida, diante das circunstâncias da vida, diante dos sonhos, das expectativas, quando algo se realiza, pode ser que tenha um peso para uma pessoa, geralmente tem, diferente do que tem para outras pessoas. Por exemplo, eu tenho um amigo que resolveu ter filhos e a esposa engravidou com 1 mês, quando eles começaram a tentar, engravidou de trigêmeos. Bênção de Deus. Eu e a Ingrid, irmãos, quando nós resolvemos ter filhos, nós esperamos por 3 anos. Não quero desfazer do motivo de gratidão dele, até porque ele tem um motivo tríplice. Mas você concorda comigo que é diferente? Mas olha que interessante, como é que ele detalha essa condição de quem recebeu. O verso 14 ao 17. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nele o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor
é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos homens. Que bonito, irmãos, esse contraste. Primeiro, ele reconhece a brevidade da vida. Ele olha para a vida e diz: olha, nós somos como pó. Nós passamos com tanta facilidade. Basta um sopro e de repente a vida se desvanece. Que coisa, irmãos. Essa é a nossa condição. Mas a beleza do Salmo é que ele reconhece que, em contraposição a essa nossa realidade, a misericórdia do Senhor, ela não tem fim, ela não se acaba, ela é de eternidade a eternidade sobre os que temem, e a sua justiça sobre os filhos dos homens, como diz o verso 17. Aqui, irmãos, nós podemos entender que tem a ver com o salmista reconhecendo inclusive a sua natureza diante de Deus. Somos miseráveis pecadores. Como diz o Salmo 8, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Quem somos nós, quando nós olhamos para a nossa realidade, para a nossa finitude, para a nossa condição de pecado? No entanto, há um Deus que nos amou com um amor tão grande. A sua misericórdia é tão maravilhosa, que esse amor, irmãos, nos traz esperança, não só para agora, mas esperança para a eternidade. Ainda que a vida aqui seja um sopro, pela graça de Deus, nós somos eternos. Há ainda uma outra reflexão que nós podemos fazer a partir desse bloco. E essa reflexão é mais ou menos a seguinte, e talvez aqui caiba esse senso de gratidão. Muitas vezes a ingratidão brota justamente ao olharmos para determinada circunstância que nós vivemos e que nós não gostaríamos de viver. E de repente a gente olha para aquilo que falta, para aquilo que está fora do lugar, e pode ser que o nosso coração então se amargure, se entristeça. Mas quando nós olhamos para a misericórdia de Deus, nós lembramos de uma coisa, irmãos: era para estar muito pior. A realidade na qual nós deveríamos viver era muito pior. Merecíamos o justo juízo de Deus, merecíamos a justa punição, mas o Senhor nos conserva até hoje, irmãos, aqui na sua presença, nos chama inclusive à sua casa para o adorar. Quando nós olhamos para essa misericórdia, irmãos, nós reconhecemos que algo está ruim hoje, mas pode estar pior ainda lá na frente. Mas a base da nossa esperança não está na circunstância, não está naquilo que nos rodeia. A nossa fé, a nossa esperança é maior do que isso, porque as misericórdias do Senhor são de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. A promessa aqui para as gerações, há um lembrete dessa graça sobre as gerações. Que alegria saber disso. Vamos seguir para nós caminharmos para o fim. Quinto lugar, irmãos, o salmista vai nos mostrar que além dessa gratidão, ela começar no coração, alcançar os lábios, ser expressa detalhadamente, ser expressa principalmente em termos daquilo que representa para quem recebeu. Em quinto lugar, ela se evidencia em atitudes de gratidão. A nossa gratidão precisa ser manifestada diante de Deus. Olha o verso 18. Para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Sobre quem é que Deus faz isso aqui? O salmista está dizendo: aquele que guarda a sua aliança, aquele que cumpre, se lembra e cumpre os preceitos de Deus. Eu me lembro, ao ler esse verso, irmãos, daquela passagem em que Jesus, de caminho, é interrompido por 10 leprosos. Os 10 gritavam para Jesus, pedindo a Ele que os curasse. E naquele texto emblemático, Jesus diz para eles: olha, façam o seguinte, vão de encontro aos sacerdotes. Era o que a lei exigia. Quando alguém tinha uma suspeita de cura,
ele deveria ir aos sacerdotes. Aqui nós temos inclusive um ato de obediência desses homens antes da cura, inclusive de todos os 10. E o ser humano é assim, diante do caos, diante da dificuldade, ele se vale de qualquer saída. O que custa? Vamos lá ver se dá tudo certo. De repente dá certo esse negócio de ir lá no sacerdote. E o texto diz que enquanto eles iam, eles foram curados. Mas o texto diz que só um voltou para agradecer a Jesus. E perceba como ele volta. O texto diz que ele volta em alta voz. A palavra que está ali no grego é a palavra, as duas palavras, é a junção, na verdade, de duas palavras que nós conhecemos muito bem no português como megafone. Ele volta colocando o nome de Jesus e a sua gratidão a Deus e a Jesus no volume mais alto. Ele manifesta a sua gratidão. Pastor, como é que eu posso manifestar a minha gratidão? De diversas formas. Uma delas você está manifestando aqui. Quando nós saímos das nossas casas, irmãos, para nos reunirmos como povo de Deus, o propósito é manifestar nossa gratidão diante de um Deus tão gracioso, que nos visita diariamente com a sua graça e misericórdia. Louvado seja Deus, irmãos, por essa graça de sermos o povo de Deus, chamados para manifestar através do nosso viver as nossas, ou evidenciar atitudes de gratidão a Deus. A minha pergunta é: quais atitudes você tem demonstrado hoje que atestam sua gratidão a Deus e às pessoas? Como é que é dentro de casa? Com a esposa, com o marido, com os filhos? Não, sou muito grato. Mas essa gratidão, ela é evidenciada? Precisa ser. A gratidão plena, ela é uma gratidão que é evidenciada. Em relação a Deus, o que é encontrado dos seus lábios? Como nós já vimos aqui no texto. Como é que eu e você temos vivido? Que Deus nos dê a graça, irmãos, de vivermos evidenciando a nossa gratidão a Ele, através das nossas atitudes. Sexto e último lugar, verso 20 ao 22, nos mostra, irmãos, que essa gratidão deve ser expressa por todos. Não é para um ou outro. Não é para o pessoal do Ministério de Música. Não é o desafio, o compromisso do pastor, do Ministério Acolher, da junta diaconal, das crianças. Na verdade, todos são conclamados a expressarem a sua gratidão de maneira plena diante de Deus. Verso 20 a 22. Dizem assim: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Todos são conclamados a expressarem a sua gratidão diante de Deus. A Bíblia nos afirma, irmãos, que Deus reivindica o louvor e a adoração de todos. Há um fato: alguns entregam isso ao Senhor hoje, ainda em vida, mas a Bíblia diz que um dia todo joelho irá se dobrar e toda língua irá confessar. Ele será adorado por todos. A diferença é que aqueles o farão no dia do juízo final para juízos seus. A boca vai evidenciar: olha, eu mereço o juízo, porque eu neguei aquele que é. Eu não honrei ao Deus de toda a criação. Mas nós, irmãos, temos o privilégio de entender isso hoje e de entregar a Ele a nossa gratidão, de bendizer o nome desse santo, maravilhoso e poderoso Deus. Concluindo, você deve ter percebido que ficou um verso aí para trás. Eu quero concluir com esse verso, verso 19.
Pastor, qual é a base da gratidão a Deus? Verso 19 vai mostrar para nós, irmãos, que a base da gratidão a Deus é a sua soberania. Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. O verso 19 diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Deus reivindica a adoração. É interessante que quando nós olhamos, por exemplo, para o ateísmo, irmãos, a gente pode se pegar perguntando como deve ser difícil para um ateu quando ele passa por adversidade. A quem ele vai clamar? A quem ele vai buscar? Onde ele vai colocar a sua esperança? Alguém já disse, inclusive no passado, que não existem ateus em trincheiras de guerra. Mas eu quero te afirmar uma outra verdade. Trágico também é para um ateu não ter a quem agradecer. Sabe quando você vai para aquele lugar maravilhoso, que cativa os seus olhos, a beleza encanta, você contempla a criação e você olha e na sua alma, no íntimo do seu coração há um clamor, e esse clamor é: essa beleza, essa complexidade demanda um ser criador. E de repente o que é que brota no seu coração? Gratidão, louvor, e você canaliza ela para quem? Para Deus. Mas pensa como deve ser trágico, irmãos, para alguém que contempla isso tudo e não tem a quem agradecer, não tem com quem celebrar. Louvado seja Deus, irmãos, porque nós temos a oportunidade de experimentar a plenitude da gratidão. Deus é soberano, Ele reivindica a adoração de todos, mas somos nós que somos privilegiados em poder experimentar dentro de nós essa gratidão. Que coisa, irmãos, tão complexa, em um mundo de desesperança, onde nós percebemos os efeitos do pecado, os males que ele tem causado, e a impressão é que as coisas vão de mal a pior. Nós, povo de Deus, recebemos dele a graça de termos dentro de nós plenitude de gratidão. Lá no início eu citei as pesquisas e os médicos dizendo sobre como a gratidão faz bem para a saúde mental, para a saúde do corpo. Mas me desculpe, viu? Nós, irmãos, somos o povo por excelência que experimentamos a plenitude da gratidão. Nós sabemos a quem agradecer, nós sabemos como agradecer, e que Deus nos dê a graça de fato encontrar em nós corações plenamente gratos, no meio da dor, no meio do caos, no meio da adversidade, no dia da notícia ruim, mas também no dia da celebração, no dia da festa, nos dias alegres, que em tudo o nosso coração não perca de vista aquele que é o nosso Senhor. Ele é soberano sobre todas as coisas e é digno de receber a nossa devoção, a nossa adoração, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pode se colocar de pé? Nós vamos orar encerrando, agradecendo a Deus pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite. Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus, depois de um salmo tão belo, há no nosso coração um desejo tão grande de expressar nossa gratidão. Obrigado, Deus, porque isso é fruto da graça do Senhor. Obrigado porque o Senhor lavou os nossos olhos para enxergar direito. O Senhor lavou o nosso coração para que Ele assim pudesse experimentar gratidão, mesmo em meio a um mundo caído, mesmo diante da adversidade, mesmo em dias ruins. O Senhor nos concede a graça de experimentar da plenitude da gratidão. Queremos nessa noite, Pai, não temos muito tempo para isso, mas em poucas palavras, detalhar a nossa gratidão. Somos salvos e nós te agradecemos por isso. O Senhor nos redimiu, nos lavou de toda a iniquidade, como ouvimos nesse salmo. Estamos aqui com vida e saúde, Pai, ainda que enfrentando às vezes enfermidades, mas estamos aqui pela graça do Senhor. Pai, temos uma família, temos uma igreja. Senhor, temos tantas coisas para agradecer. Obrigado, Deus,
porque o Senhor nos dá a graça de manifestar a nossa gratidão. Quando nos reunimos aqui para cantar, para declarar as tuas virtudes, para declarar quem o Senhor é e o que o Senhor faz, na verdade isso é a expressão de um coração que quer manifestar gratidão. E nós nos alegramos em poder fazer isso. Pai, muito obrigado, Deus, por esse reconhecimento da tua soberania. E diante do Senhor de toda a terra, temos a graça de nutrirmos um coração grato. Muito obrigado, Deus, porque é a tua graça, foi a tua misericórdia que nos transformou para experimentarmos dessa plenitude da gratidão. Com gratidão, nós oramos em nome de Jesus.